Secretário, a senhora nasceu aqui em Maringá? Gosta de morar aqui em Maringá? Sim, eu nasci em Maringá e gosto muito de morar em Maringá. Quando criança, imaginava que seria secretária da Educação de Maringá? Não. Não, nunca imaginei ser secretária de educação. Para falar a verdade, no rol de profissões, nem conhecia essa profissão. Né? A gente, quando criança, a gente conhece algumas profissões, as dos nossos pais, dos nossos tios, familiares, né? Aquelas que a gente convive no dia a dia, mas a profissão de secretário de educação, porque é um cargo, né? Então é um cargo que tem uma legislação e que delibera para a gente ser ou não ser secretário. Então eu não me concursei para ser secretária de educação, né? Eu não fui entreguei meu currículo para ser secretária de educação. Minha formação, minha profissão é professora. E ao longo da minha vida, depois que eu fui fazendo minhas formações, graduações, eu fui convidada a ser diretora de ensino de Maringá e, na sequência, tive outras experiências em outros municípios e o prefeito me chamou agora para ser secretária de educação. Eu nunca sonhei em cuidar de todos os professores, de todas as comunidades, todos os territórios. Nunca sonhei nisso, não. A senhora já pensou em seguir outra profissão? Quando criança, eu queria ser psicóloga. Talvez por isso que eu tenho uma certa habilidade de lidar com pessoas. Então, assim, eu queria muito ser psicóloga. Meu pai perdeu o emprego. E aí, para fazer psicologia, eu tinha que estudar o dia inteiro na universidade. E aí, quando meu pai perdeu o emprego, eu tinha que começar a trabalhar. Então, eu estava fazendo magistério, que hoje é chamado de formação de docentes, para quem quer ser professor. E eu vi que meus pais precisavam de que eu trabalhasse, eu queria fazer faculdade, então aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Aí fiz jornalismo, gosto muito de comunicação também. E ali, pelo jornalismo, eu comecei a cuidar muito da parte de comunicação, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. A educação com comunicação. Porque tem muita coisa para enganar a gente no mundo lá fora. Então, a gente tem que saber interpretar aquilo que a gente está lendo, aquilo que a mídia está trazendo para nós, para a gente não ser influenciado de forma negativa. Agora, senhora, qual é o objetivo da educação? O objetivo da educação é tudo, né? Sem educação a gente não tem uma boa saúde, sem educação a gente não tem acesso às melhores possibilidades da nossa vida, sem educação o mundo fica desorganizado. Hoje a gente sabe que as famílias estão com organizações diferenciadas, então a educação ela é um meio social que a gente pode conseguir constituir ali a organização de uma sociedade, até porque muitas crianças não têm mais possibilidade de brincar na rua, de brincar com outras crianças, às vezes é filho único, então não tem uma convivência com mais outras crianças. E aqui na escola, vocês têm os colegas, que vocês podem trocar experiências, às vezes tem atritos, às vezes tem algumas situações de conflitos que vocês precisam o quê? Sentar, dialogar, conversar para achar uma solução. Então, a televisão, ela não traz solução para as coisas. O celular não traz solução para as coisas. Mas a gente convivendo uns com os outros, a gente consegue ter situações de conflito e com essas situações de conflito, a gente pode ver o que é melhor um para o outro. Não é verdade? Uhum. Então, assim, o que eu penso que a educação, qual a importância da educação para o futuro, para tudo, né? A gente quer muito e nós, hoje eu tenho uma idade. Vocês vão cuidar de mim, ou através de serem enfermeiros, ou através de serem médicos, ou através de cuidar da limpeza pública, ou cuidar dos meus filhos dando aula, ou sendo profissionais de qualquer área. Porque todo mundo educa. Então, se a gente não se cuidar enquanto profissional, enquanto educação, enquanto uma ciência que é importante para a sociedade, a gente não vai ter um futuro melhor. Como a senhora acha que a educação pode mudar a vida das pessoas? Pelo respeito. Pelo respeito, pela parceria, porque é onde a gente tem conflitos. Então, se a gente aqui aprender a respeitar uns aos outros, quando a gente crescer, a gente também vai respeitar. Entrei na escola, estava toda limpinha, toda quietinha, toda bonita. Por que eu saí na rua, tem lixo no chão?
Por que que eu não arrumo minha sala de aula, ou minha cama, arrumo de manhã? Ou por que que eu tenho que esperar o pai e a mãe colocar o despertador, né? Então, assim, a gente tem que ter uma rotina. E o papai e a mamãe, às vezes, estão trabalhando e, poxa, a gente pode colaborar também, né? Então, acredito eu que para melhorar o futuro, para a gente ter uma educação de qualidade, para a gente ter uma sociedade melhor, a educação ela é um dos principais pilares, se não é o principal. Porque se a família e a escola não estiverem juntas, como que a gente vai educar vocês? Né? Quais são os principais desafios que a educação enfrenta hoje? A educação de Maringá ou a educação do país? Maringá. De Maringá, hoje é dia 27? 27, né? 28? Hoje é dia 28. Então, não tem 30 dias que eu estou na Secretaria de Educação. Então, o que eu vejo que tem bastante dificuldade na Secretaria de Educação? A comunicação. Então, a comunicação da Secretaria para com as unidades educacionais, principalmente porque a gente também tem atritos e tem conflitos, né? Onde tem pessoas que têm culturas diferentes, têm famílias diferentes, tem atrito. Mas o mais importante é pensar no que eu quero para a criança que está lá na ponta. Então, eu acho que a comunicação é um dos principais desafios da Secretaria de Educação, porque os outros são desafios de falta de gestão. Então, a falta de gestão, quando eu falo assim, faltou licitação de uniforme. Tá, mas se eu pedir para a diretora, você tem uniforme do ano passado, ano atrasado, ela vai falar que tem. Ou se a gente pedir para o pai para levantar assim, que criança esqueceu o uniforme aqui. Quem veio buscar e quem não veio buscar. A gente também tem isso. Então, assim, a gente precisa entender que a comunicação ela tem que estar bem focada em todas as questões, inclusive nos documentos administrativos, para que as coisas aconteçam de fluir. Então, dentro da administração da educação, tem uma coisa chamada licitação. Então, quando a gente quer comprar esse copo aqui descartável, a Secretaria de Educação é uma secretaria fina, igual a professora. Tem a diretora aqui para estar resolvendo os problemas administrativos. Mas ela precisa do copo de água para vocês. Aí ela vai pedir para mim. Aí eu tenho que pedir para outra secretaria, porque a Secretaria de Educação tem que cuidar do pedagógico. A gente solicita o copo de acordo com o que as diretoras pediram. Mas a gente tem um caminho. E esse caminho não é a Secretaria de Educação responsável, 100%. A gente faz o pedido que vai para outras secretarias. Para a gente ser responsável pelo copo como um todo, a gente precisa mudar a Secretaria de Educação para uma autarquia. Aí eu sou responsável por contratação, por compra de uniforme, 100%. Eu pago a conta. Eu faço o pedido e pago a conta. Mas no meio de tudo isso tem um caminho longo para percorrer para chegar para frente compra, uniforme, material escolar. E tem muita gente que vende as coisas e que fala que vai entregar e não vende da forma que a gente pediu para comprar. E aí traz uma coisa de má qualidade. E aí a gente não precisa aceitar, porque não é justo, é o dinheiro público, né? O que a senhora acha mais importante para o sucesso dos alunos? Eu acho mais importante para o sucesso dos alunos a saúde. Porque se a gente não tiver uma saúde boa, uma saúde mental, vocês não conseguiriam ficar aqui nem conversando comigo. Se tivesse com dor de barriga, se tivesse com dor de cabeça, se tivesse com fome. Então, se a gente não tiver saúde, uma saúde de qualidade, a gente não conseguiria hoje ter um sucesso na educação. Então, a saúde não tem como a gente desligar o botãozinho da dor de cabeça, da dor de barriga para a gente estar aqui estudando, né? Eu acho assim que a saúde é extremamente importante para que a gente tenha sucesso na educação. Como os alunos podem ser motivados a aprender? São várias as formas, né, de ser motivados. Eu acho que um dos principais são os nossos professores, o espaço, o ambiente da própria escola, né? Vocês, entre vocês, gostarem de estar estudando, de estar aprendendo. Mas mais importante é que olhar um amiguinho, por exemplo, a diretora colocou aqui para nós, cada um tem uma preferência de matéria, de conteúdo, né, de componente curricular. Uns de matemática, outros de história, geografia, de ciências. Então, assim, vamos supor que a Isabela é muito boa em português, língua portuguesa. Mas aí, o colega não é tão bom em português, mas é bom em matemática. E aí, o que acontece? Vocês podem ficar experiências
que eu sei para o outro e o outro que sabe. Então, assim, eu acho que uma das questões que a gente precisa para estar motivado é ter um grupo que tenha a mesma intenção de aprender. Então, um professor que está efetivo, que está ali com prazer, que gosta de dar aula, e vocês também, motivados aí pelo pai, pela... Por que eu falo pelo pai? Porque a gente tem que confiar no professor. A gente tem que acreditar que a educação pode fazer diferença. Porque já fez a diferença na minha vida e na vida dos pais de vocês também. Então, a gente tem que confiar naqueles que são os profissionais que estão em educação. Sobre a tecnologia, como as escolas devem usar essas ferramentas? Mas é saudável também, né? Acredito eu que, como eu falei, que eu gosto muito da parte de comunicação, que eu sei da área de jornalismo também. Eu entendo que a tecnologia ela é importante, mas ela precisa ter o quê? Um uso adequado. A mídia ela é feita para estimular a gente a ficar cada vez mais envolvida com a tecnologia. Mas aí a gente deixa de desenvolver outras habilidades. Por exemplo, uma criança bem pequena quando nasce, ela precisa ser estimulada para aprender a andar. E nós, para aprender a andar de bicicleta, a gente precisa ser estimulado. Para aprender a correr, a gente precisa de treino. Para gostar de ler, a gente precisa estar lendo diariamente. Para gostar de vir para a escola, a gente tem que vir para a escola e ter as experiências. Porque se eu começar a ficar em casa, só acomodado ou acomodada no sofá, ou só dormindo, a gente vai querer vir para a escola? Não. Então, assim, para a gente entender que a tecnologia ela é importante, a gente tem que entender que a tecnologia ela está a serviço nosso e não nós a serviço da tecnologia. Então, é importante que a gente tenha essa visão. A tecnologia ela está ali para alguns momentos, para ser suporte para a nossa vida, mas ela não é a nossa vida. Nós somos além da tecnologia. Nós somos mais espertos do que a tecnologia. A tecnologia precisa da gente para consumo. Quem que aposta? Qual a sua maior inspiração? Minha mãe. Minha mãe é a minha maior inspiração. Minha mãe é uma mulher que não tinha muitos estudos, mas se dedicava bastante para os filhos. E eu sou das meninas da irmã mais velha. Então acabava que eu tinha que ser exemplo para minhas irmãs. Então, assim, a cobrança era muito grande para mim, né? Então eu cuidava de toda a casa, cuidava das minhas irmãs mais novas. Desde muito cedo comecei a estudar e trabalhar. Então minha mãe também trabalhava bastante por fora de casa. Então minha mãe é uma maior inspiração para mim, assim, no sentido de pessoa. Porque a gente está falando muito de respeito a tudo, né? Então acho que a gente tem que dar gratidão àqueles que fizeram e acreditaram na gente. Então minha mãe é a maior incentivadora a mim. Então eu admiro muito ela. Uhum. E como é a sua rotina diária? Você tem certeza que vai perguntar isso? Ultimamente está bem complicada a minha rotina. Eu tenho acordado 3 horas da manhã, chego na secretaria às 6:30 da manhã, no máximo. Tenho dormido tarde também, porque a secretaria é bem grande, tem bastante probleminha para administrar. Então, assim, tá um período bem turbulento aí na minha cabecinha. Turbulento mesmo, né? Turbulento mesmo. Mas, assim, eu gosto do que eu faço. Eu acredito que daqui uns 2 meses a gente vai conseguir dormir até um pouquinho mais tarde. Mas é isso, minha rotina é bem frenética. A Secretaria de Educação, como eu falei para vocês, ser secretário de Educação não é uma profissão que você escolhe. Ela vem para você, no sentido de que não é um cargo que você vai lá e faz um concurso para... Pode ser qualquer pessoa que esteja com o prefeito alinhado, pode ser indicado para secretário de Saúde, Educação, Esporte, outras secretarias. No meu caso, eu sou professora da rede, tenho experiência como gestora de pastas de educação, mas a minha rotina, ela é sempre assim, o diferente que aparece para mim. Então, por exemplo, eu tive uma situação de uma funcionária lá no município que eu trabalhei no passado, que ela tinha um probleminha de saúde mental e ela passou por um tratamento e ela tinha um cachorro de apego. E ela podia voltar para trabalhar na secretaria, na escola, sabe? Mas ela queria levar o cachorro dela para a escola, para dentro da escola. Aí a diretora me ligou e perguntou assim, ela pode levar o cachorro para dentro da escola? Eu falei, vixe, eu não estudei isso por isso. Então, assim, são coisas que aparecem para mim
Por exemplo, eu estudei pedagogia, estudei magistério, fiz mestrado, né, vários outros cursos, e as coisas que aparecem para mim não são coisas fáceis, são coisas difíceis, são coisas E muitas vezes são até absurdas. com certeza. Esse é um absurdo, por exemplo, né? Então, assim, uma coisa é uma criança que tem uma situação, né? Aí você vê que um adulto está nessa situação, então é um problema de saúde mental, né? Então tem que se tratar, tem que ver o que está acontecendo. Por exemplo, tem coisas... Eu tive uma outra situação que uma linha de transporte passou numa escola de crianças e adolescentes com necessidades especiais e tinha monitor dentro do transporte. E o monitor foi colocar para sentar com cinto de segurança e não percebeu e não saiu do ônibus. E continuou andando, meu Deus. E continuou andando. Quando foi à noite, eu já estava em casa, me ligaram, o fulano não chegou em tal lugar. Eu falei, como assim? Aí fomos nós atrás, da onde estava esse estudante. Tinha 27 anos, mas ele tinha uma deficiência, né? Então a gente precisava ter um cuidado especial. E a gente foi olhar a câmera de monitoramento, foi olhar tudo. E você não acredita, foi aparecer perto de casa. Da sua casa? Não, da casa dele mesmo. Ele desceu, em vez dele subir e sentar, enquanto a monitora foi colocar o cinto no outro, ele escapuliu. Fugiu do ônibus. E ficou ali no bairro, na região. Aí a gente foi atrás de terminal, foi atrás de tudo quanto é lugar. Tudo que é lugar. Aí a gente teve que substituir o motorista, a monitora, né? Tivemos que ir atrás de fazer boletim de ocorrência, atrás de polícia. Nossa, foi uma galera atrás, todo mundo na rua. Uma sexta-feira muito fria, que era lá pertinho de Curitiba que eu morava. Muito fria, mas a gente foi bem feliz, inclusive. Mas é esse tipo de coisa, a gente não espera. Nossa. A gente trabalha no diferente, no extremo, como você bem disse. Nossa, isso foi bem um absurdo, hein? Nossa. Com certeza, mas tem outros absurdos. Nossa. Tem absurdos de situações de criança que está com faltas para reprovar na escola, que o pai não tem responsabilidade de mandar o filho para a escola. Isso para mim é um absurdo também. Tem absurdos de situações de crianças que, infelizmente, não têm uma condição de família que possa auxiliar no ensino-aprendizagem. Tem bastante coisa. Tem gente que pede coisas que não precisa pedir, como se a educação fosse a casa de todo mundo, né? Tem várias coisas. Vamos supor, esses dias eu recebi uma situação, não do diretor, mas de uma outra pessoa, de um agente político, pedindo assoprador na escola. O quê? Assoprador, sabe? De assoprar, assim, aqueles brinquedos de assoprar. E aí eu falei, mas a diretora não pediu isso pra mim ainda. Como é que eu vou adivinhar? Eu não tenho uma bola de cristal em cada escola para adivinhar o que a escola precisa. Então, assim, a gente precisa melhorar a comunicação, que é o que eu falei desde o começo. A gente não melhorar a comunicação, a gente não vai ter uma assertividade na rede municipal de Maringá. O que mais você pergunta? O samurai. Tô olhando por cá. Quando eu estou trabalhando, o que você gosta de fazer para se contrair? Como eu estou trabalhando, o que eu gosto de fazer? Quando você não Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de estar com a família, com meus sobrinhos, afilhados. Eu gosto de estar em família. Gosto bastante. Com os amigos. Legal. E para finalizar, um conselho para nós alunos? Um conselho? Bom, primeiro, acho que vocês já sabem, né? O que a gente tem que fazer? Muito? Estudar muito. Segundo, assim, respeitar muito os pais e as mães. Os pais, né? Eu acho que a gente deve tudo aos nossos pais. Independente da condição que a gente vive. Aos avós, os pais, porque eles são o pilar nosso, né? Aquelas pessoas que a gente sabe que pode contar sempre com as nossas famílias, né? Os irmãos, quem tem irmãos. E com respeito aos professores. Porque é tão gostoso você sair, igual eu, assim, eu tenho aluno que já se formou em medicina, eu tenho aluno que já tem aluno que estudou comigo. Então, eu sou muito grata pela educação, porque é a única profissão que a gente tem, né, professores que estão aqui, que a gente vai envelhecer e vai ser sempre os professores de vocês.
Às vezes, se a gente for no dentista esse ano que vem já mudou o dentista, se a gente for no médico esse ano no médico, semana que vem é outro médico que a gente passa. Mas o professor, ele sempre vai ficar a nossa visão ali no nosso colo. Então, o que eu dou de conselho para vocês? Respeito, né? Estudar bastante. Sair um pouquinho da internet, do celular. Brincar com os colegas, brincar muito. Não esperar do pai e da mãe uma rotina com vocês. Vocês mesmos podem ter a rotina de vocês. Vocês mesmos têm que se dedicar a fazer leitura, a buscar as coisas, porque o pai e a mãe já têm a vida deles seguindo. E nós? Tem coisas que ninguém ocupa o mesmo espaço que você. Nem mesmo quando a mamãe está grávida, porque a barriga dela vai aumentando assim, ó. Porque ela precisa de um espaço maior para que você esteja ali dentro do espaço, né? Se desenvolva. Senão, né? Isso mesmo, ó, na sua cadeira, eu posso sentar na sua cadeira? Não. Então, caminho que seu pai fez, que sua mãe fez, é um. E o seu caminho vai ser outro. Aí depende do caráter de cada um, né? Não aceitar coisas erradas, né? E que aquilo, ter responsabilidade, cuidar do meio ambiente, tá muito prejudicado pela sociedade. E ainda tem gente que fica fumando cigarro, né? Tem gente que fuma cigarro, tem gente que joga latinha na rua, tem gente que não respeita. E não é feio você se agachar no chão e tirar e jogar no lixo as coisas. É feio passar por cima e largar. Verdade. E também, eu acho que eu ouvi uma notícia ali, né, que se ver uma pessoa jogando alguma coisa no chão, né, no lixo, se tirar uma foto ganha R$1.000, né? Eu não sei, mas eu gostaria de saber também. Mas deve ter, vamos pesquisar. Foto de tudo. Vamos pesquisar. Mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se cuidar, porque olha o trânsito, né? O trânsito, as pessoas cometem acidentes, às vezes a gente sofre acidente. É um absurdo. E às vezes a gente olha o pai da gente também passando sinal vermelho, sinal laranja. É mesmo, meu pai às vezes faz isso, só que... Mas assim, é importante que a gente tenha essa consciência e não seja... e não seja... irresponsável. Obrigada pela palavra. A gente tem um exemplo positivo, né? E vai corrigindo sempre. Coloca o cinto, desliga o celular, coloca no porta-luva ali, ó, de carro, celular, né? Você não pode usar o celular. Mas se precisar, tem que usar o GPS do celular. Aí o GPS aí ele é um instrumento, né? Em casa. Mas também não vai ficar ali como uma visão de você ficar conversando, mandando mensagem, lendo mensagem, né? Ficar assim, ó, enquanto dirige, né? Isso mesmo. E a gente vê no trânsito. O sinal tá vermelho, todo mundo buzinando e você só deixa acabar essa partida aqui rapidinho. Então é isso, gente. É cuidar uns dos outros, se respeitar e resgatar o que a gente tem de melhor. Que é ser gente, né? Abraçar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Ter muito respeito com as pessoas e amar. Eu falo que se a gente respeitasse o primeiro mandamento de Deus, já seria suficiente. Bem, não precisa amar a pessoa, mas tem que pelo menos respeitar. Que amar já é outra coisa. Já é qualquer coisa. Ter um respeito maior. É isso mesmo. Tem pessoas que você nunca vai se dar bem. Só distância, né? Distância. Toma distância e deixa cada um seguir seu caminho. Assim é no trânsito também. Porque tem gente que traz taco de beisebol, arma também, né? Aí quando rola um rolê lá no canto fica do pé. Eita, isso aí não pode, né? Mas é isso. Quem mais tem perguntas? Nem eu, no caso, então agradecendo a presença do secretário, a Adriana Palmier, que é um grande prazer entendeu? Obrigada. Que chique vocês. Tudo bem, Gabriela? Obrigada.